todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: ide fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. a Deus.
Graças a Deus. Você pode louvar o Senhor. Amém, querido? Deus é bom. Vamos ouvir o nosso querido pastor Reginaldo com a palavra nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, mais esta oportunidade que nos é franqueada. Agradecer pela vida do pastor Anderson, muito obrigado pela sua generosidade em nos receber aqui. Me faço acompanhado da minha esposa, meu diácono Samuel, que é um mestre na palavra. Pregar à frente dele é muito difícil. Diácono Samuel é um mestre na palavra e a gente aprende muito com ele, né? E eu tive o privilégio de ele ser um companheiro aqui nessa noite. Nós chegamos um pouco tarde, quero pedir perdão aos irmãos. Teve uma retençãozinha lá em Manilha e por essa razão chegamos nesse horário. Amém? Querido, sem mais, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Evangelho do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Estaremos lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo de número 10. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Paulo ministra curas em Malta. Estando a salvo, versículo 1, capítulo 28. Estando a salvo em terra, sabemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, começaram uns aos outros: com toda certeza este homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e, por 3 dias, generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo, então, foi-lhe fazer uma visita e, logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Amém. Tome o seu assento, por gentileza.
como sempre digo, peço a Deus que na inoperância do meu eu, superabunde o poder do grande eu sou. Nós estamos aqui pela infinita graça e misericórdia divina. Irmãos, não vou ser prolixo, até mesmo por causa do horário. Eu vou resumir aquilo que nós temos aqui, apresentar a proposta que Deus colocou em nosso coração. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito impactante. Atos dos Apóstolos conta os primeiros 30 anos da igreja, no surgimento da igreja. É interessante que Lucas, o doutor que escreve esse livro, que era gentil, pois era grego, de 40 autores da Bíblia, era o único que não era judeu. Ele agora começa a escrever, ele havia escrito acerca daquilo que Jesus havia feito, mas agora ele começa a escrever o que os apóstolos, os enviados, fazem na instrumentalidade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo usa os apóstolos, é o Espírito Santo que direciona os apóstolos. Na verdade, todo o enredo, todo o livro, a gente vai perceber a ação do Espírito Santo em todo o seu contexto. Tanto que o Atos dos Apóstolos não tem uma doxologia final, não tem um encerramento, dando-se uma ideia de que o Espírito Santo ele continua trabalhando no decorrer dos tempos. O Espírito Santo ele continua agindo a igreja. O Espírito Santo continua levantando pessoas, capacitando pessoas, encorajando pessoas. A ideia que se tem do enchimento do Espírito não seria, irmãos, uma coisa estática, de alguém estar na igreja, receber o batismo com o Espírito Santo e ficar ali sentadinho, quietinho. Nós entendemos que o poder delegado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo enchendo os apóstolos, os discípulos, os crentes, tem um propósito: a pregação do Evangelho. É para isso que Deus nos enche. Deus não nos enche para ficarmos sentados em banco. Deus nos enche para sermos instrumentos na mão dele. E falar de Paulo é muito interessante. Eu vou direto ao ponto. Esse capítulo 28 é só podemos dizer, uma perícope, uma parte de um todo. Na verdade, existe um contexto gestacional. O contexto gestacional é onde o assunto se desenrola, é onde o assunto começa. Por isso, irmãos, Atos dos Apóstolos não é um livro para aventureiro. Eu sempre digo que há uma diferença entre desbravador e aventureiro. Quem é o aventureiro? É aquela pessoa que diz assim: eu vou tentar. Se eu conseguir, tudo bem. Se não conseguir, paciência. Mas o desbravador não. O desbravador é aquele que, independente do processo que ele vai passar e sofrer, ele tem uma certeza daquilo que Deus o chamou. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Veja o processo. Voltará, sem dúvidas, trazendo consigo os seus molhos. Então, Atos dos Apóstolos não é para um aventureiro, é para desbravadores, homens que foram levantados para fazerem a obra de Deus sem dúvidas, sem hesitar. Como eu disse, existe um contexto gestacional que começa no capítulo 21. No capítulo 21, após Paulo ter saído de Troade, e diga-se passagem, o capítulo 20 de Atos, eu quero falar aqui rapidamente do que acontece no capítulo 20 de Atos, quando Paulo está pregando em Troade, num domingo, no dia de comunhão. A Bíblia vai dizer que tinha um menino que estava sentado na janela, e ele cai da janela, e a Bíblia diz que Paulo estava pregando. O texto diz que ele havia largado a prática. Ou seja, Paulo começou a pregar, e o menino estava na janela, e foi pego de um sono, terceiro andar, ele caiu, e quem estava embaixo disse: esse rapaz está morto. Agora, olha o que é o Evangelho. O Evangelho não é
religiosidade. O evangelho não é fala. Nós ouvimos aqui e nós cantamos. Como ouvirão se não há quem pregue? Eis-me aqui que eu vou. Vai mesmo? Vai mesmo? Tem coragem de ir? Porque envolve algumas coisas. Envolve renúncia. Envolve renúncia do comodismo, do lugar que se está, cômodo, não é fácil. E é o capítulo 20, Paulo me mostra o que é de fato viver o evangelho. Ele estava pregando, ele poderia dizer, se ele caiu, o problema é dele. Ninguém mandou ele sentar ali, mas ele deixa de pregar na hora. Gente, como que pode alguém parar de pregar? Mas Paulo faz uma coisa, e essa ação de Paulo, no capítulo 20, é muito semelhante daquilo que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Olha só a ação de Paulo no capítulo 20. Paulo desce as escadas, Paulo se abaixa até o menino, enquanto alguém está dizendo lá, distante, escute isso, eu quero fazer essa aplicação. Enquanto alguém está dizendo distante, longe, dizendo, está morto, Paulo se rebaixa até o moço, abraça o moço e diz, está vivo. Quem está longe está dizendo, está morto. Mas quem está perto está dizendo, está vivo. Porque evangelho é aproximação, irmãos, não afastamento. Então só vai entender de quem está vivo ou morto quem está próximo, quem aperta, quem abraça, quem levanta. A Bíblia diz que Paulo desceu, abraçou, levantou o moço e subiu para o seu lugar para voltar a pregar. Sabe por quê? Porque Paulo nos ensina uma coisa: não adianta pregar se eu não viver o que eu prego. Não adianta fala se não há ação. Aleluia. Porque Paulo aprendeu isso e nos ensina isso. Por que eu disse Filipenses capítulo 2, versículo 5? Paulo teve a capacidade de um momento de ir até alguém que caiu. Ele desceu. E é isso que Jesus vai fazer, como Paulo vai dizer lá em Filipenses. Que ele, olha irmãos, que vocês tenham o mesmo espírito, como Jesus teve. Ele vai dizer, tendo em vós o mesmo espírito. Porque o Senhor Jesus, Ele se entregou, Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Kenosis. Esse termo kenosis no grego dá uma ideia de alguém que se despiu, de alguém que se desenfeita, de alguém que sai da sua postura destacável, da sua postura de honra, e ele se rebaixa ao nível de quem é desonrado, ele se rebaixa ao nível de quem é humilhado. Então Jesus fez isso, ele desenfeitou-se da sua glória, fez-se servo e veio até nós, desceu, mas depois subiu para o seu lugar. Quer ver um exemplo emblemático da kenosis de Jesus? É o capítulo 13 de João. O capítulo 13 de João era o último momento de Jesus na ceia. E a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam disputando quem era o maior, e os discípulos estavam acusando um ao outro de quem iria trair Jesus, a Bíblia diz no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que Jesus faz uma ação, no versículo 4, tirou a capa, colocou a toalha, e lavou os pés dos discípulos. Tirou a capa, colocou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Olha Pedro dizendo, Senhor, tu não deves me lavar os pés, porque tu és Senhor. E Jesus disse, eu sei, Pedro, mas se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Jesus está dizendo uma coisa, se vocês fizerem o que eu faço, vocês serão conhecidos. Qual é o problema de tirar a capa às vezes? Colocar uma toalha e se fazer de servo mais humilde da casa. A obra de Deus é isso. É a gente tirar a nossa capa de destaque e servir a quem precisa. Mostrar o que é o evangelho na prática. Então Paulo mostra o que é o evangelho na prática no capítulo 20. Logo, ele vai no capítulo 21, onde começa
o contexto gestacional. Paulo agora, ele está pregando em Jerusalém. E pregando em Jerusalém, ele leva um moço chamado Trófimo. E é interessante que o nome Trófimo quer dizer criança pequena ou irmão mais novo. Só que tem um detalhe aqui. Trófimo não era judeu. Ele era um efésio. Se você ler lá o capítulo 21, você vai ver, ele era um efésio. E a Bíblia diz que enquanto Paulo está pregando, o povo que ali estava ficou revoltado, porque Paulo colocou um gentil no templo. Revoltados que ficaram, se levantaram, tentaram contra a vida dele, espancaram a Paulo, fecharam a porta do templo, e a Bíblia diz que surge alguém. Irmãos, entenda uma coisa, na obra de Deus, você vai ser perseguido, mas Deus sempre vai levantar alguém para te cobrir. Quem tem que diga glória ao Senhor. Então o capitão foi lá e defendeu a Paulo, mas Paulo tinha tanta certeza do que ele pregava que ele insiste. No capítulo 22, ele começa a dissertar o porquê que ele estava fazendo aquilo. Ele começa a dizer, pregar o evangelho e falar. A sua fala final vai revoltar mais ainda aqueles que já haviam perseguido, porque ele vai dizer assim: Deus me levantou, Deus me chamou para pregar aos gentios. E a Bíblia diz, tentaram contra a vida dele. E a Bíblia diz que Paulo vai ser levado preso. Agora entenda uma coisa. Eu sempre digo, quando eu vou ministrar para obreiros, eu digo uma coisa, que chamado, vocação, ministério, não é para você. Não é para mim. Não é para servir a mim. Não é para eu ter nome. Ministério é para o outro. Porque quem é chamado para servir o outro, não a si mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você não vai viver comodismo no chamado, irmãos. Você não vai viver comodismo no seu ministério. Você vai ser perseguido. E Paulo está sendo preso. Ele vai ser julgado só porque colocou um gentil no templo. Ele vai ser julgado por aquilo que ele estava fazendo de correto. Ele pregou o evangelho a esse moço. Ele ganhou esse moço. Agora ele está sofrendo perseguição por causa desse moço. Mas no capítulo 23, versículo 11, me chama a atenção. A Bíblia diz que o anjo aparece e começa a fazer uma promessa a Paulo. Assim como você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Repita comigo, promessa. Eu quero pregar aqui nessa noite, bem rápido, irmãos, sobre 3 fases na vida de quem é chamado. E eu queria que você repetisse comigo. Promessa, processo, propósito. Pergunta ao seu irmão, você tem promessa? Pergunta a ele, vai suportar o processo? Porque para chegar no lugar de propósito, tem que passar pelo processo. Ninguém chega a algum lugar se antes não passar pelo processo. Ele tem que passar. E o processo já havia começado, mas a promessa está ali. E é interessante essa questão de promessa na Bíblia, porque às vezes a gente entende promessa no contexto bíblico como se fosse uma palavra mencionada de alguém prometendo alguma coisa e essa pessoa vai cumprir. Não, promessa na Bíblia, teologicamente, tem um sentido muito amplo, muito mais do que você imagina. A gente usa como base Jeremias capítulo 1. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que Deus chega para Jeremias e pergunta a ele, o que vês, Jeremias? Ele diz assim, eu vejo uma vara de amendoeira, shaked. Amendoeira, a palavra quer dizer shaked, aquela que vigia. Aí Deus, ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus vai responder assim para ele, viste muito bem, porque eu velo, shaked, pela minha palavra para fazer cumpri-la. Deus usa um trocadilho entre a amendoeira e o que ele faz, ele vela. Então o que é promessa na Bíblia no sentido mais amplo? Primeiro, promessa na Bíblia é quando Deus menciona a sua palavra a alguém. Dabar. A mesma palavra que tem significado
aquilo que não existe. Então, quando Deus faz promessa a alguém, Ele vai mencionar a sua, Ele se manifesta com a sua palavra. Logo, quando Ele se manifesta com a sua palavra, Deus, Ele cria uma aliança com quem Ele menciona a sua palavra. Deus faz aliança com o homem. A terceira coisa dessa tríade é o comprometimento de Deus em cumprir a palavra que Ele mencionou a quem Ele fez aliança. Aleluia. Quando Deus está dizendo, eu velo, Deus está dizendo, eu sou o guardador do tempo. Eu sou o Senhor. É dizendo tudo aquilo que eu prometi ao homem, o qual eu fiz aliança, pode ser o tempo que for, eu estou vigiando para fazê-la cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, Ele cumpre. Então Deus está dizendo, prometi? Então guarda a promessa no teu coração. Paulo, ele recebeu a promessa. Está dentro dele, está na sua mente, está no seu coração. Mas os processos estão aqui. O primeiro processo é de julgamento. Paulo passa por mais de 4 julgamentos. E você não vê Paulo hesitando. Você não vê Paulo esfriando na fé. Você não vê Paulo reclamando. Você não vê Paulo questionando. Você não vê Paulo dizendo, estou sendo perseguido. Você não vê Paulo com a síndrome daquele bichinho lá daquele filme. Ô céus, ô vida, ô azar. Não, você não vê. Você não vê Paulo choroso. Você não vê Paulo desistindo do chamado. Por quê? Porque ele recebeu uma promessa e tem certeza daquilo de quem prometeu a vida dele. Levante as tuas mãos. Quem tem chamado aqui? Se você tem um chamado, guarda o chamado no teu coração. E não é o processo, não é o que você vive momentaneamente que vai ditar aquilo que você vai fazer e onde você vai chegar. Levanta tua mão e adore o nome do Senhor, porque Deus é guardador do tempo. E você vai chegar no lugar que Ele quer. Primeiro processo na vida dele é o processo do julgamento. Segundo processo, porque eu tenho que correr, é o processo dos ventos. Quem é chamado vai viver o processo dos ventos. Claro que aqui são ventos literais, mas eu quero usar de aplicação. E é interessante, olha o que acontece no primeiro momento do processo dos ventos. Versículo 7 do capítulo 27. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Crito. Primeira coisa que o vento traz: lentidão e dificuldade. Repita comigo: não importa a velocidade. Repita comigo: não importa a velocidade, mas sim a direção. Glória a Jesus. Quem está entendendo o que Deus quer falar aqui? Senhor, não está acontecendo do tempo que eu estou esperando. Não está acontecendo da maneira que eu quero. Não é da maneira que você quer mesmo. E nem no tempo que você quer. Não importa a velocidade. Pastor, tem muita gente chegando na minha frente. Tem muita gente chegando, conquistando, tendo bênção, tendo vitória. Pastor, tem muita gente chegando ao ministério. Não importa a velocidade. Importa a direção. Quem está na direção de Deus chega no lugar em que Deus quer. Não se preocupe com a velocidade, se preocupe com a direção. Mas se eu disser para você que a direção não está no navio, meu Deus do céu, a direção está em quem recebeu o chamado e a promessa. Glória a Deus. Tanto é que se você olhar dentro dessa embarcação, quem teria a expertise, a inteligência, a capacidade de navegar nesses mares? Quem? O capitão do navio. Quem está direcionando o navio. Sim ou não? Claro! Tanto que eles falaram assim: nós vamos para bom portos. E Paulo vai levantar a voz e dizer: meus irmãos, eu acho que não é hora de a gente partir. Olha o que o texto vai dizer no versículo de número 11 do capítulo 27.
Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Irmãos, há uma quebra de lógica aqui. Ora, se eu entro dentro de uma embarcação, eu não entendo nada de navio, tem o capitão e o dono da embarcação, que também entende. É claro, se ele falar para mim assim, ô pastor Reginaldo, é melhor a gente ir para Noroeste. Eu não entendo nada disso. Para Noroeste. Falei, rapaz, você entende? Eu vou. Vamos para Noroeste. Este bordo, não sei onde é isso. Não entendo. Só que uma coisa aqui, irmãos. Paulo não tem a direção da embarcação, mas ele tem a direção de Deus. O nosso problema é que a gente ouve muita lógica e a razão. E lógica e razão, às vezes, são inimigas da fé. Aleluia. Paulo não ouve, o capitão não ouve a voz, o centurião não ouve a voz de Paulo. Ouve a voz de quem entende. Oh, Jesus. Claro, se o médico disser aqui, vai morrer de câncer, todo mundo vai ficar abalado. Dizendo, o médico disse, especialista, estudou para isso, é claro. Mas fé não é para especialista. Oh, glória. Fé é para quem tem certeza do chamado. Sabe o que é importante na obra de Deus, pastor? Não é ouvir quem entende muito, é ouvir quem tem visão de Deus. Porque às vezes quem entende muito diz, essa obra não vai dar certo. Igreja, esse empreendimento espiritual não vai dar certo. Alguém já tentou e não conseguiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que importa é identificar a voz quem fala conosco. Eu não estou aqui para ouvir pessimista. Porque se é para ouvir pessimista, aleluia, Josué e Caleb tinham ouvido os 10 que disseram, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem gigante lá, tem inimigo lá. Mas 2, que é a minoria, porque é sempre assim, irmãos, não é a maioria, é quem tem visão de Deus. Mas 2 disseram, nós vamos porque Deus prometeu e a gente vai conquistar. Glória a Deus. Quem identifica a voz do capitão, do proprietário do navio, é gente fadada ao fracasso. Eles ouviram, e o texto de chegaram, houve uma calmaria. Mas espera aí, Paulo disse que não era para ir. Mas chegamos, teve calmaria. Cuidado com certas calmarias na vida. Eu fico imaginando alguém olhando para Paulo, dizendo assim, e aí, camarada, você não disse que não iria dar certo? Você não disse que ia acontecer? Aí, olha a calmaria. Tem muita gente que fica em calmaria quando está sem direção, pensando que as coisas estão dando certo. Não é quanto tem na sua conta bancária, meu amado. Não é quanto você tem. Não diz respeito a isso. Diz respeito à vontade divina. De quem está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O texto diz que no mesmo tem um vento mais forte. Um tal de Euroaquilão que saiu devastando tudo, quebrando tudo e todo mundo ficou desesperado. E sabe o que trouxe? Prejuízo à embarcação. Primeiro processo do vento. Lentidão, dificuldade. Segundo processo do vento. Perdeu o que tem na embarcação. Só porque não deu ouvido a quem tem visão de Deus. Eu sou mais de ouvir quem ora do que quem não ora. Eu sou mais de ouvir de quem tem intimidade com Deus, busca a Deus, de quem não tem nenhuma. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Quantos estão aqui para identificar a voz de Deus? Entenda que são 270 dentro de uma embarcação e só um tem visão de Deus. E só um tem o direcionamento de Deus. Irmãos, 270 é 5 contra 1. Mas esse 1 tem intimidade. Fala com Deus.
tem uma visão de anjo. Enquanto tem muita gente questionando os ventos da vida, tem gente dentro da embarcação dizendo: não, Deus está falando comigo. O foco aqui é o céu, aleluia. Na embarcação você precisa ter foco no céu. Às vezes os ventos vão soprar a embarcação, vai para lá e para cá. Quem não tem intimidade com Deus desiste, quer pular da embarcação. Mas Paulo não, ele está firme no propósito. De repente eles não sabem se é a noite, não tem sol, não tem estrelas, e eles se guiavam por estrelas e por sol, mas não tem nada. E alguém diz: nós estamos à deriva. Mas quem está lá dentro, que tem promessa, que tem um propósito, diz: eu não estou à deriva. O barco pode estar, mas dentro de mim uma certeza: eu vou chegar. Eu vou chegar no lugar que Deus quer. Quem tem certeza do seu chamado, não se preocupa com as tempestades da vida, porque ele tem certeza para onde Deus vai levá-lo. Você tem certeza do seu chamado? Paulo tinha. De repente, Paulo está dentro da embarcação, desce um anjo. Você está entendendo que Paulo é aquele que só tem conversa com o céu? Um nível de intimidade que ninguém na embarcação tinha. Deus está falando com alguém aqui. Meu irmão, não fica preocupado se alguém olha para você vendo falando de línguas estranhas. Ou se você pula no mistério. Cada um tem a sua intimidade com Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Você não deve se reservar por causa dos outros, não. Se você tem intimidade com Deus, glória a Deus. Deixa quem quiser falar. Oh, Espírito de Deus. O anjo desce e fala com Paulo. E o que o anjo vai falar com Paulo, aí que vai frustrar todo mundo. Olha o que o anjo vai dizer para ele: Paulo, vocês vão chegar numa ilha, mas só que tem uma coisa: a embarcação vai quebrar. Meu irmão, qual é o meio que a gente chega? A embarcar, mas vai quebrar. Paulo vai dizer o seguinte: o anjo vai dizer para ele: mas não se preocupe, nenhuma alma vai se perder. A embarcação quebra, mas ninguém morre. Oh, glória a Deus. Deus está falando para alguém aqui. Por que tem gente se matando porque a embarcação quebrou? A empresa quebrou, o casamento faliu, está tudo dando errado. Porque tem gente que está se matando, pulando lá na ponte Rio-Niterói, outros se jogando. No tempo da crise, teve empresário lá de Itaboraí que quebrou. Ele construiu um império, prédios enormes. Faliu porque a pandemia veio com tudo. O que ele fez? Ele se matou, deu cabo da vida. Porque tem gente que não consegue descer o nível. Mas quem tem chamado, irmãos, está preocupado com o barco, está preocupado com a vida. Aleluia. Tem muita gente que morreu aí. Aonde você está agora? A minha empresa não está muito bem, não. Meu irmão está vivo. Aleluia. Vê lá ao lado dessa pessoa, vê se ela está viva. Vai, encosta nela assim, vem, vai, faz assim. Vai, vê se ela está viva. Fala para ela: irmão, você está vivo. Abra a tua boca e adore o nome do Senhor. Porque muita gente foi. E se você não foi, é porque Deus tem um propósito na tua vida. O barco pode quebrar, mas ninguém vai morrer. Baracia Camanda. Gente, vai quebrar o barco. Todo mundo. Paulo, você é louco. Todo mundo ficou desesperado. Todo mundo ficou medroso. É tão interessante. Irmãos, eu quero ver se alguém no desespero tem. Você já viu quando a pessoa está naquele momento depressivo, ansioso, não consegue comer, não consegue se alimentar? Está todo mundo na embarcação, 275 homens, desesperados, a gente vai morrer. Paulo olhou para eles e disse: queridos, vamos comer pão? Como que alguém numa tempestade vai pensar em comer pão? Aí eu entendi muito mais. Quando Jesus disse assim:
Eis que vos dou a paz, e a paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Eu entendi através de Paulo o que é a paz que Jesus estava dizendo. Porque enquanto fora o vento está soprando, o barco está lá, subindo e descendo, Paulo está dizendo, vamos comer pão, numa paz, numa postura. Fala para o teu irmão, não perde a postura não. Aleluia. Paulo não perde a postura, ainda diz, gente, vamos comer pão. Sabe o que Paulo está me ensinando? Que paz que Jesus disse não é paz externalizada, é paz interiorizada. Pode estar quebrando tudo lá fora, mas a paz está aqui dentro. Aleluia. Por que a paz está internalizada? Porque a promessa também está internalizada. Então quem guarda a promessa, eu digo que a promessa, quem guarda a promessa, o escudo, aleluia, para os problemas da vida, é você carregar a promessa que Deus te fez dentro de você. É o maior troféu do campeão, aleluia, são as provações. A dor não derruba Paulo, problema não derruba Paulo. Paulo tem certeza, eles comeram pão e a Bíblia diz, com o pão que eles comeram se aliviaram. Sabe por quê? Porque alguém no contexto de provação e dificuldade ainda tem pão para dar, ainda tem palavra para dar. Aleluia. O vento está soprando. Eu vou fazer o que Deus está mandando falar aqui. Deus vai colocar pessoas do seu lado que vão promover paz na sua tempestade. Oh, glória! Irmãos, eu cheguei na porta ali, está aqui, ó. Aqui, ó, que eu preparei agora à tarde. Eu falei, vou escrever alguma coisa lá. E Deus disse, não estou falando pregar sobre isso não. Eu ia pregar sobre odre na fumaça. Cheguei aqui, o Espírito Santo de Deus falou assim, prega Atos 28. Eu não sei se vai dar tempo, porque no segundo, qualquer outra oportunidade eu volto para pregar o restante. Veja, paz. Alguém que prega paz em tempestade é só quem tem certeza do chamado. Uma vez o jovem falou assim, eu quero que vocês façam uma festa dos jovens. Minha esposa está aqui. Minha irmã falou assim, meu pastor, a gente só tem 2 jovens. Então faz a festa. Mas com 2, não tem problema não. Vai vir um monte de gente aí. Os jovens daqui se misturam com um monte de gente aí e vão fazer. Mas só tem 2. Meu filho faz, vamos fazer. E fizemos. De 2 foi para 7. E Deus trabalhou. Sabe quando eu gostava? Quando alguém chegava e falava assim, gente, eu quero botar textura na igreja, eu quero fazer isso. Vamos fazer uma obra assim. Alguém dizia, pastor, a caixa não está bom não. Ah, não está bom não? Agora que eu vou fazer. Porque a obra de Deus é desafio. A palavra desafio é interessante. Desfidare, no latim. Desfidare, ou seja, arrancar a fé. O desafio vem para arrancar a sua fé. Essas famílias que estão sendo enviadas para a obra, elas vivem um desafio, ou seja, constantemente a sua fé é combatida. Mas Paulo diz, tomai sobre vós o escudo da fé. Desfidare. Mas a tempestade não arrancou a fé de Paulo, aumentou a sua fé. Paulo, eu entendo que a intensidade da provação não tira a intensidade da fé de quem tem certeza da promessa. Pega essa, irmãos. Eu vou repetir. A intensidade da provação não tira a intensidade da fé de quem guarda a promessa. Aumentou a intensidade do vento, eu aumento a intensidade da oração. Aleluia. Aumentou a intensidade da perseguição, eu aumento a intensidade da busca. Ou quanto mais me persegue, mais eu cresço, mais eu desenvolvo. Ninguém para quem tem certeza do chamado. Aleluia. Feche os teus olhos.
Espírito Santo está falando com alguém aqui. Aleluia. O Espírito Santo está presente nesse lugar. Deus está querendo aumentar. Eu não sei se é para um, se é para dois, mas eu tenho certeza de que Deus está falando com alguém aqui. Deus não está falando com parede. Eu não vim pregar aqui aleatoriamente. Deus está falando com alguém. Eu tenho 4 minutos para terminar. Quando o vento soprou mais uma vez, todo mundo queria pular do barco. Porque sempre assim, sempre quando o vento sopra, sempre tem alguém querendo pular do barco. Só que o soldado vai dizer assim para o centurião, para o capitão: capitão, está todo mundo querendo pular do barco. Olha a ideia que se tem. Vamos matar todo mundo. Oh, glória. Oh, isso aqui é excelente, irmãos. Só que o capitão olha e diz: mas se a gente matar os demais, teremos que matar a Paulo. Paulo não quero matar. Então já que não é para matar todo mundo, porque eu não quero matar Paulo, não mata ninguém. Aleluia. Ô irmão, está recebendo de Deus? Só porque alguém que tinha promessa e chamado, o decreto de morte foi rasgado. Aleluia. Levanta tuas mãos, eu quero profetizar. Onde você chegar, onde tiver decreto de morte, porque assim, quem é chamado por Deus carrega decreto de vida. Onde a planta do teu pé, o decreto de morte será rasgado e a vida vai ser promulgada. Quem pode levantar a tua mão e glorificar a Deus? Só por causa de Paulo ninguém morreu. Navio quebra. Eles chegam nos cacos. Mas olha a forma que se chega. Olhe para cá, irmãos, eu quero terminar. Não importa a forma que se chega. O importa é chegar com segurança. Tem muita gente querendo chegar com o navio, mas chegaram com os cacos. Aleluia. Tem gente chegando ferido, mas está chegando seguro. Tem muita gente chegando aqui, mas chegou mal, mas chegou. Então não importa a maneira que se chegue, importa é chegar. Queríamos cacos. E Deus, ele faz umas coisas, irmãos, interessantes. Ele usa pessoas improváveis. Quem preparou a fogueira? Os bárbaros. Sabe quem eram os bárbaros? Na mentalidade dos romanos e dos gregos, os bárbaros eram aqueles que viviam isolados, que tinham a sua própria cultura, suas próprias leis, seu próprio código de moral. Eram os bárbaros, não tinham nada a ver. Eram aqueles que não eram civilizados. Ou seja, não eram avançados. Porque a ideia de civilização, nós temos a cultura greco-romana, nós temos os judeus. Então, são pessoas que não eram civilizadas, não eram avançadas, mas é alguém que preparou a fogueira para quem estava precisando. Aleluia. Deus não usa pessoas da maneira que a gente pensa que vai usar. Ele usa quem Ele quiser. Até os bárbaros Deus usa para aquecer a vida de um missionário, para aquecer. Aleluia. 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 Oh, glória. Os maiores mantenedores da obra são aqueles que às vezes você nem conhece. Porque eu entendo que as missões é joelhos que se dobram, pés que vão e mãos que doam. Cada um tem a sua parte no reino. Eu aprendi uma frase que não existe igreja pequena para fazer missões.
Existe igreja pequena por não fazer missões. Não importa para Deus o tamanho de igreja, a localidade da igreja, oh glória, a influência que a igreja tem. O que importa para Deus é alguém que tenha um coração quebrantado e contrito na obra. Fica de pé. Eu queria fazer algumas aplicações do capítulo 28, mas vou fechar aqui. Você entende que a serpente só vai morder a mão de quem se envolve, não de quem está distante. Paulo chegou como? Cansado. Sim ou não? Cansado. Chegou sentindo frio. Sim ou não? Porque estava chovendo e fazendo frio. Mas ainda encontrou tempo para aumentar a intensidade do fogo. Aleluia. Porque Paulo entendeu, ainda que tenha uma fogueira, eu tenho que aumentar a intensidade do fogo. E eu tenho que manter o fogo aceso. Então é alguém que se envolve, que mesmo em tempo difícil, ele quer aquecer quem está vivendo uma hipotermia espiritual. Aleluia. Mas quando ele vai colocar a sua... Pastor, 5 minutos, será que dá para segurar? Quando ele vai colocar a mão no graveto, escondida no graveto, porque serpente às vezes se confunde com graveto. Quando ele vai colocar a mão, e a intenção, a serpente só se manifesta porque a direção da mão de Paulo em lançar o graveto é o fogo. Serpente não suporta calor do fogo. Aleluia. Há um fogo de Deus aqui nessa noite. A igreja nasceu no Pentecoste. A serpente pegou na mão dele. E agora os bárbaros que não entendiam nada, vai inchar e vai morrer. Irmãos, é fácil entender quem está vivendo o inchaço e quem está vivendo o crescimento. Quem está vivendo o inchaço, o que é o inchaço? Incha e logo esvazia. Mas quem está crescendo devagar, mas desenvolve, não morre, está de pé. Enquanto Paulo, a serpente está mordendo a mão dele, Paulo está sacudindo a mão, porque Paulo não fica parado, sacode a mão, lança a serpente no fogo. E a Bíblia diz que eles olharam e disseram, vamos mudar de ideia daquilo que nós falamos desse homem. De certo, ele é um Deus. Eles não entendiam que Paulo não era um Deus, mas que Deus estava dentro de Paulo, que Deus estava na vida de Paulo. Levanta tuas mãos. E eu fecho aqui com certeza. A serpente mordeu a mão. E qual é o instrumento de trabalho? A mão. Aleluia. Porque é a mão que foi ferida, é a mão que vai transmitir cura. Aleluia. Deus está falando, irmão, estou profetizando. Um dia tentaram ferir as suas mãos. Quando Neemias foi levantar os muros, olha o que os inimigos falaram: as mãos deles vão falhar, as mãos deles vão hesitar. Mas ora a oração de Neemias: Senhor, o inimigo disse que as minhas mãos, que as nossas mãos vão paralisar, vão hesitar, não vão trabalhar. Olha a oração, tem direcionamento. Fortifica as nossas mãos para o trabalho. A mão que foi ferida vai ser fortalecida para o trabalho. Eu vou orar. Coloque a mão no ombro do teu irmão. Agora vamos fazer essa oração. Vamos orar uns pelos outros. Fale para ele assim, irmãos: olha, eu não sou serpente, eu sou graveto. Serpente fere, graveto aquece. Oh, aleluia. Serpente quer matar, graveto quer aquecer para ninguém morrer de hipotermia. Oh, irmão, nós estamos aqui para sermos gravetos do Senhor e para continuar a obra. A serpente não conseguiu matar quem tem propósito. A serpente não conseguiu matar quem tem chamado. Ela não vai te matar. Sabe o que Deus falou no meu coração? Eu não ausentei Paulo de ser ferido,
mas o ausentei da morte. A ferida não é para te matar, a ferida vai te fortalecer. O processo tem feridas, mas não tem morte. Oh irmão, receba de Deus renovação espiritual. Eles perderam no navio, e a Bíblia diz que eles, depois de tudo, no capítulo 28, Paulo disse: e nos deram tudo o que precisávamos para continuar a viagem. Ninguém vai me pedir de chegar a Roma. Ninguém vai me pedir de chegar a Roma. Ninguém vai pedir à igreja Assembleia de Deus de Itaipu de chegar ao propósito de ganhar almas para o reino. Oh, a serpente um dia feriu alguém, mas agora tem alguém de pé dizendo: nós vamos continuar a obra. Ore, 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 ore. Meu Deus, eu quero te louvar. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Promessa, processo, propósito de quem é chamado. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos os teus filhos, as tuas filhas, aqueles que têm chamado, aqueles que o Senhor quer que chegue a um propósito. Oh glória, enche agora, Senhor, renova a vida deles, renova a fé deles. Oh Deus, oh, motiva agora, Jesus, motiva agora, dá entusiasmo, enche do teu espírito, Senhor, enche do teu espírito agora aqueles que precisam ser reanimados, reavivados para o propósito. Agora dá um abraço no teu irmão e diz para ele assim: veneno da serpente não te mata, porque o sangue de Jesus corre nas suas veias. Fala isso para ele. Veneno de serpente não te mata, porque o sangue de Jesus corre em suas veias. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai chegar no lugar que Deus quer. Baracandaça.